Olá, ouvintes, apaixonados por fazer a diferença, de coração voluntário ao redor do mundo. Bem-vindos ao nosso novo episódio do Rotary Cast, organizado pelo Rotary Clube Londrina e Higienópolis. E eu, me chamo Arthur, estou aqui hoje num prazer imenso de estar dando sequência a esse projeto, ao lado das nossas companheiras Mônica e Cláudia. Bom, daremos início a uma nova era de informação em streaming sobre a história do Rotary e acontecimentos que marcaram o Distrito 4710 e nossa linda cidade. Você poderá acompanhar e ficar por dentro de todos os fatos e detalhes do lugar de onde você estiver, na hora que quiser, diretamente do seu dispositivo e plataforma preferidos. Antes de introduzir as nossas convidadas, o Rotary Cast quer crescer junto com você. Deixe suas opiniões, sugestões e histórias para que possamos atingir cada vez mais pessoas e impactar vidas. Para darmos seguimento a essa nova jornada de companheirismo, temos então Mônica Regina Marquardt Wagner, casada com Hans Hermann Wagner, nascida em São Paulo. O Hans, ele também é rotariano, e a Mônica é mãe de 2 filhos, o William e o Mark. Ela é formada em Engenharia Metalúrgica na Escola de Engenharia Mauá, em São Caetano do Sul, São Paulo, e pós-graduada em Marketing na ESPM. Bom, no Rotary, ela é membro do Comitê Internacional de Serviços, 2009-2010. Na verdade, ela foi membro, 2009-2010, suplente em 2010-2011, é chair Novas Gerações, 2016-2017, chair do grupo de jovens, do Exchange de Jovens, 2015 a 2025, e membro fundadora e presidente do E-Clube do Distrito 4710, B-Action 2020-21, e também foi presidente do Rotary Clube de Londrina Universidade 2012 e 2013, clube ao qual foi ingressante como rotariano em 2008. Certo, Mônica? Certo, certinho. Bom, e a Cláudia Silva Pereira Tarra, nascida em São Paulo, capital, casada com o Omar Tarra. Ela é mãe de 3 filhos, o Omar, a Carol e a Juliana. É mestre em Linguística Aplicada pela PUC São Paulo, intérprete de conferências e sócia proprietária do College Language Center. Em Rotary, foi chair dos Serviços Internacionais do Distrito 4710 de 23 a 26, co-chair do Intercâmbio de Jovens, juntamente com a Mônica, chair do Intercâmbio de Amizade do Distrito 4710 22 a 25, também foi presidente do Rotary E-Clube do Distrito 4710 B-Action, só que em 21, 22, e é rotariana desde 2009, ingressante pelo Rotary Clube de Londrina Alvorada. É isso? Só teve um deslizezinho. Eu não nasci em São Paulo, eu nasci em Londrina, mas tá tudo bem, tá tudo certo. A Mônica é de São Paulo, eu sou de Londrina, mas tá tudo certo, vamos lá. Bora lá. Uhum. Pode continuar. Hoje, a gente vai focar esse episódio em um dos programas e iniciativas que impactam positivamente as comunidades e os jovens ao redor do mundo. Então, é o Intercâmbio de Jovens. Antes disso, vocês com a palavra, para caso tenha fugido alguma coisa aí, para poderem se apresentar para a câmera ou até mesmo para o pessoal que está assistindo e ouvindo a gente. Acho que, em primeiro lugar, a gente gostaria de agradecer, né? Agradecer o convite, agradecer a iniciativa do Distrito, acho que dizer um pouquinho sobre o que o Intercâmbio de Jovens faz para o Rotary. Eu vou passar para a Mônica para ela explicar um pouquinho sobre o programa de Intercâmbio de Jovens, depois ela joga a bola um pouquinho para mim também, para a gente explicar o objetivo, meta, enfim. Mônica. Uhum. Então, boa noite, Arthur. Boa noite. Boa noite a todos. E é muito legal essa iniciativa que teve do Clube Higienópolis, de modernizar e fazer chegar isso a todos os clubes. Vocês estão de parabéns. Obrigado. E falando então um pouco sobre o intercâmbio de jovens, né? O que é o intercâmbio de jovens do Rotary? Eu acho que o intercâmbio ele é um dos melhores projetos que tem dentro do Rotary.
Porque ele abre, assim, ele começa, ele envolve todos os jovens e ele capacita esses jovens a serem líderes, a serem embaixadores do Brasil, a levar a nossa imagem para o Brasil. E também envolve toda essa parte social e cognitiva, né, dos jovens. Sim. Eu posso complementar o que a Mônica falou? Então, eu acho que o que é importante a gente pontuar, assim, quando a gente fala em Rotary, a gente sempre tem aquela ideia de... São as pessoas mais velhas, o cafezinho, a hora do almoço. Os jantarianos, né? E quando a gente entra com a proposta de se trabalhar com jovem, isso tudo muda muito, né? Primeiro porque envolve, que nem a Mônica falou, envolve um grupo de pessoas que tá interessada em ter uma experiência fora do país, ter uma experiência cultural diferente, e acima de tudo, através dessa experiência, se conhecer. Né? Se conhecer suas limitações e voltar a se transformar numa pessoa melhor. Né? Então, esse representante que a Mônica falou, esse embaixador, e o programa proporciona essa oportunidade desse jovem se transformar numa pessoa melhor. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é o único programa que é composto por voluntários. Então, todo mundo que trabalha no programa de jovem, desde o comitê, a Mônica, eu, a gente está aqui essa hora, você está aqui essa hora, porque nós somos voluntários, ninguém recebe por isso. Então, esse é um diferencial muito importante, porque eu abro a porta da minha casa para eu receber um jovem. E não é uma empresa de viagens. Não é uma empresa de viagens. Então, a experiência de intercâmbio é essa experiência que envolve essa maior rede de voluntários do mundo. Eu acredito que seja a maior rede de voluntários do mundo. E, através desse programa, você capacita esse jovem, primeiro, a ser um embaixador, a ser um representante do seu país, e você desenvolve o que a gente chama hoje, no século XXI, uma das competências mais valorizadas, que são as soft skills, que são as habilidades de liderança, de resiliência, de comunicabilidade, que é tão necessária para o mercado de trabalho. Então, eu acho que só falando sobre isso, já o programa se justifica por ele mesmo, né, Mônica? E aí eu acho que, Mônica, você pode falar um pouquinho sobre o nosso comitê, como que a gente trabalha. Antes da gente entrar no programa em si. De falar quais são a estrutura, né? Então, assim, não é só eu... Hoje eu estou como chair, que é responsável do intercâmbio, então eu vou atrás de vaga, a gente faz toda a estrutura, mas não é só uma pessoa. Então, nessa estrutura tem um comitê, então tem a Cláudia, que é a minha co-chair, mas também tem a comissão, o comitê de famílias, que é a Priscila Scandelai, que ela é responsável por todas as famílias que estão enviando e mandando. Aí tem a Priscila Scandelai, que ela é responsável pelo trabalho voluntário, que assim, cada distrito, ou cada parte, ou cada país trabalha independente. E o nosso foco aqui é trabalho voluntário. Então, a gente preza muito isso, então não é só porque o jovem quer vir e ter uma experiência e saber como que é o Brasil, mas... Tem que engajar ele também. Engajar ele em um trabalho voluntário. Então, isso é um nosso maior pilar hoje, o nosso foco é trabalho voluntário. E que é o que o Rotary também faz. Preza, né? E aí, quem é responsável por todo esse trabalho voluntário é a Priscila Scandelai. E aí, nós temos um Rotex. O Rotex são os intercambistas que fizeram o seu ano, voltaram. Não necessariamente rotarianos. Não necessariamente rotarianos, pode ser interactiano ou mais interactianos, né? Mas eles voltaram, tiveram a experiência deles e hoje eles ajudam no comitê com os intercambistas. Então, porque eles falam a mesma língua, tiveram a mesma experiência, então eles, na verdade, são... é o passado do intercambista, né? Então, ele sabe os problemas que dá ou tudo que acontece. Então, eles ajudam a gente. Eles seriam, tipo, um porta-voz, né? Entre o nosso comitê e os jovens. Entendi. E o Rotex, ele tem algum presidente do Rotex? Tem um presidente do Rotex. Aí, cada 2 anos muda, 2, 3 anos.
E hoje quem está como presidente é o Douglas, ele é de Apucarana. Então, hoje ele é presidente do Rotex e nos ajuda bastante. Então, e o Rotex é formado, hoje eles estão em 16 membros. Quase maior do que a nossa comissão. Às vezes é muito bacana, assim, só continuando o que a Mônica está falando, dentro do comitê ainda a gente tem o coordenador de inbounds, que são aqueles inbound, para quem não sabe, os que vêm para cá, para passar essa experiência. Tem o coordenador de outbound, que são os responsáveis para aqueles que vão para fora. E a gente também tem um responsável... Os coordenadores regionais. E o que o Hasegawa faz também, que cuida da segurança do jovem aqui. Se ele tiver algum problema... Hoje a gente tem que falar sobre isso. Sim. Sobre assédio, sobre situações que a gente está vivendo, a gente não pode negar, e a responsabilidade que esse comitê tem, então a gente precisa ter o apoio legal e jurídico, a gente tem um membro do comitê. Então, hoje o comitê a gente trabalha em torno de 8 a 9 pessoas, né? Então não é só a Mônica ou a Cláudia que trabalha, a gente tem uma equipe engajada, são todos rotarianos, para fazer esse programa deslanchar e ir para frente. Entendeu? E ainda tem a coordenadora de novas gerações e coordenadora do programa de curta, que a gente vai falar também depois. Ah, legal. E todo distrito tem todas essas comissões? Não necessariamente. Não necessariamente. Cada distrito, que nem a Mônica falou, desenvolve o seu intercâmbio, claro que dentro das diretrizes, das normas, das recomendações de Rotary Internacional, tem as regras que a gente tem que seguir, mas cada distrito desenvolve o jeito de trabalhar. Né? Então, nós temos um fluxograma, estruturamos o nosso programa para trabalhar dessa forma, porque a gente acha que é muito mais eficiente, muito mais fácil de ser gerenciado se a gente dividir as funções, as tarefas, etc. Então, cada distrito tem um jeito diferente de trabalhar. Depende do distrito, o tamanho do distrito, né? Quantos intercambistas eles mandam, quanto eles recebem. Então, cada região ou cada distrito faz o seu próprio intercâmbio. E começando, então, quais os principais objetivos assim, do intercâmbio de jovens? A gente vê que a minha esposa mesmo, ela foi intercambista, foi para a Alemanha na época, ficou 1 ano lá e voltou totalmente diferente do que foi, para o ponto positivo, né? Então, a gente vê que quem faz esse intercâmbio consegue ter um desenvolvimento maior, consegue ter conexões maiores, não só com quem é daqui, mas também com a família de lá, né? Então, assim, o que a gente espera do intercambista que faz esse intercâmbio de 1 ano? Vamos colocar esse como uma pauta principal do de 1 ano, né? Bom, posso começar, Mônica? Tá, daí depois você complementa se esquecer alguma coisa. Eu acho que é legal, a gente trabalha juntas, a gente sempre está trocando figurinha em relação a isso. É o seguinte, o programa de intercâmbio de jovens, ele tem passado por várias modificações. Então, provavelmente, na época que a sua esposa foi, o programa de intercâmbio de jovens era muito bom, às vezes que a gente não está julgando se era melhor ou pior, mas o mundo era diferente. Nós estamos vivendo um mundo pós-Covid, um mundo tecnológico, globalizado, cheio de conexões e tal. E a gente começou a perceber, por exemplo, que a busca do jovem para um programa de intercâmbio hoje, no século XXI, pós-Covid, ela tem um escopo muito maior do que era na década de 80, 90, que muitos poucos jovens tinham oportunidade de viajar, de ter uma experiência internacional. Hoje é muito mais fácil e esse processo se facilitou. Então, por que você vai para um programa de Rotary e não vai viajar sozinho, independente, né? Então, a gente começou a perceber que a oportunidade de passar 1 ano fora, ele deveria agregar o valor de experiência, de desenvolvimento pessoal, mais do que a experiência para um país X ou Y. Então, o que isso significa? Significa que um programa de intercâmbio, além de abrir os seus horizontes pessoais, ele pode abrir os seus horizontes no futuro profissional que você vai ter. Então, expandindo o quê? Networking, desenvolvendo, que nem eu falei anteriormente, as competências
de soft skills, que é resiliência, teamwork, quer dizer, todas essas competências que são super valorizadas hoje, e, acima de tudo, promover a paz mundial. Porque você concorda comigo, a partir do momento que você tem a oportunidade de ir para um país estrangeiro e conviver com pessoas de outras nacionalidades, muito provavelmente, né? Quando você estiver lá na frente, no seu auge profissional, e você tiver a oportunidade de interagir e ter uma interface com qualquer outro indivíduo de outra cultura, você vai ter menos preconceito, você vai ter muito mais compreensão, você vai ter muito mais aceitação e acolhimento pelo diferente. Então, o programa de intercâmbio hoje, ele busca esse jovem que vai ser a voz do novo jovem do século XXI. Esse é o objetivo. Isso acaba engajando esses novos líderes, né? Exatamente. Legal. Nossa, é gigantesco, né? Bom, e temos lá, comentou do Hasegawa, né? Como é o Rotary, ele garante essa segurança e o bem-estar desses participantes durante o intercâmbio? O que é feito para poder deixar o mais nítido possível, assim, todas as partes de segurança Então, eu acho que essa parte de segurança é muito simples. É o que a Cláudia falou, nós somos todos voluntários. Então, você já está fazendo de voluntariado, de coração. Então, você não está ganhando nada disso. Então, assim, essa é a segurança que tem. Então, a partir da hora que você não ganha para trabalhar ou para fazer isso, você faz de coração. Então, é uma segurança, é um diferencial. Além disso, os clubes são certificados. Então, para você indicar, receber, o clube tem que se corresponsável. Então, ele tem que se certificar, ele tem que passar por treinamentos. A gente faz treinamento de segurança, como lidar com esse jovem dentro da sua casa, o que é permitido, o que não é permitido, o que é aconselhado, o que não é aconselhado. Então, as famílias passam por esse treinamento também, porque é importante a gente treinar as pessoas. A gente tem uma questão cultural que aqui no Brasil todo mundo se toca, né? Fora do país, existe por exemplo, nos Estados Unidos, os intercambistas americanos, eles têm aquela bolha, aquele círculo de segurança, que você não... Então, tudo isso você tem que ensinar para as famílias que vão receber, porque pode ser mal interpretado. Sim. Então, hoje temos o comitê de risco, né, para entender, por exemplo... Até a gente tem parceria com Rotary, com clubes de Rotary Internacional, que é o nosso parceiro Chris, que oferece treinamentos sobre como fazer gestão de risco. Entendeu? Então, isso tudo aconteceu agora, recente, né, Mônica? Não tinha essas questões. Isso foi... A gente foi introduzindo dentro do comitê pela necessidade que a gente foi sentindo também de nos proteger o jovem em primeiro lugar, garantir que ele tenha uma experiência segura, né? E proteger o Rotary também e o programa, que é um programa muito bacana. Sim. É conhecido praticamente por todo mundo, que você pergunta sobre o Rotary, que não é rotariano, é o intercâmbio. Intercâmbio é o que vem na cabeça do pessoal. Aí eles acabam até pegando isso como um exemplo, né? Igual você comentou, dos soft skills e de ter esse contato com culturas diferentes. Acho bem legal isso. E, bom, o que mais que poderíamos abordar aqui? Acho que o que a Mônica comentou no começo, dos tipos de intercâmbio, né? Então, como é dividido isso? Tem intercâmbio de jovens, novas gerações? A gente viu no currículo que tem algumas coisas diferentes. Eu vou até, acho que abrir um pouco, assim, né? Que todo mundo pergunta, com quantos anos pode fazer intercâmbio? Perfeito. Eu posso fazer? Então, o intercâmbio, ele tem a partir dos 15 anos até 29 anos. Então, assim, já é uma faixa etária, assim, até extensa. E hoje nós temos 3 tipos de programa. 3 linhas, né? Que é o de longa. O de longa é um programa de um ano letivo. Só que esse é de 15 a 16 anos e meio. Então, eles ficam um ano, mas tem que estar estudando... No máximo 16 anos e meio, terceiro ano. 16 e meio, não pode fazer 18 anos no país. Então, nós recebemos, sim, intercambistas mais velhos, mas nós não podemos mandar. Por uma questão de regras de país,
uma série de fatores. Então, a escola lá não aceita. Então, a gente não pode mandar com mais fazendo 18 anos no país. E aí tem os programas de curta, que aí eles são mais flexíveis. E aí são 3 tipos. Um que você faz, e ele varia de alguns dias até 3 meses. Então, é um programa mais curto. A idade também, essa vai também de 15 até 29 anos. E ele pode ser tanto para viagem, como ele pode ser hospedado numa casa de família. E pode também ser não é um estágio, mas ele, assim, ele tem uma experiência quando já é mais velho, né? Quando tem algum trabalho, quando já assim? Já está estudando na faculdade, então ele pode ter uma extensão de um curso, ou ele pode ter uma experiência de trabalho não remunerado durante esses 3 meses. Entendi. E o terceiro tipo? Não, então, tem o de curta, o de longa. De curta, o de longa, e esse que seria de trabalho. Ah, sim. Então, a gente fala assim, depende do perfil, né? Então, se você quer estudar, fazer um high school, você vai para o de longa. Se você quer ter uma experiência com família, só um curto período, mas só para ter uma experiência diferente, cultural, de família, aí ou uma experiência mais de viagem, né, com grupos de viagem, com um grupo de jovens da mesma idade, mas que faça excursão. Aí esse é o de curta. E o de trabalho, que seria o Novas Gerações. Aí, só explicando esse de curta, a gente tem 2 modalidades, né? O family to family, que é você normalmente faz uma troca de família. Então, você envia um jovem e você recebe. Normalmente, a gente recebe em julho e a gente envia em novembro e dezembro. Eles têm uma experiência com a família, que pode variar de 3, 4, 5, 6 semanas, depende. É sempre no período de férias. Máximo? O máximo é 3 meses. 3 meses. Eles não ficam muito tempo porque é sempre nas férias. Sempre férias. Esse chama Family to Family. E para acontecer, a gente tem que ter pessoas interessadas para virem para o Brasil, para o nosso distrito e tal. É bem legal. Para fazer a troca, né? Para fazer a troca. E tem que ser do mesmo gênero e a mesma idade e gostar, assim, ter alguma afinidade, assim, de serem meio parceiros, né? E aí o segundo de curta são os camps, que são aqueles summer camps, né? Onde a gente assiste bastante em TV e tal, e aí a gente pode proporcionar essa experiência de até 10 dias, 15 dias. E os camps são muito legais. Eles são mais curtos, mas eles são bem legais, sabe por quê? Porque assim, é canoagem, é moda, é museu, é concerto, é tudo temático. Então, assim, às vezes você fala assim, eu não estou preparado para mandar meu filho para fazer um ano fora. Mas eu gostaria de mandar ele para fazer uma experiência fora, para conhecer alguma coisa. Aí você vê que seu filho tem uma vontade de fazer canoagem, a gente vai para a Noruega, entendeu? Ou vai fazer uma experiência de culinária na França. Ou aprender sobre moda, entendeu? Então, assim, a gente às vezes fala em intercâmbio, a gente só pensa de longa, o de high school, né? Mas, na verdade, existe aí tem um leque, é o que eu falei, depende do perfil, né? Se quer de oportunidades, ter né? uma convivência com a família, se quer viajar, se quer a trabalho, se quer estudar. Eu estava até dando uma olhada, parece que tem também uma outra modalidade, né? Não da parte dos jovens, mas do intercâmbio da amizade, né? Esse intercâmbio da amizade, exato, quando você faz... o Rotary é isso, né? Esse networking que a gente faz internacionalmente. É quando você, por exemplo, aproxima os laços de amizade em função de algum interesse em comum. A gente tem, por exemplo, pessoas que gostam de moto, de tênis, de vinho. E aí você forma esses grupos para poder fazer esse intercâmbio, mas aí você já é mais velho e tal, né? Seria assim, você facilita a sua viagem e tendo o que a gente mais gosta, né, Mônica? Que a viagem não é só viagem conhecer os lugares, a viagem é conhecer a cultura, é conhecer como as pessoas vivem.
é entender por que o mundo, o Ocidente pensa de um jeito, o Oriente pensa do outro. Isso a gente só entende quando a gente... Né? Exatamente. E a gente diz que assim, que o limite do seu pensamento é o limite, né, a gente já disse, é o limite do seu mundo. Então, acho que o intercâmbio, ele quebra essa barreira. Você não tem mais limite, né? Legal, hein? Mas o intercâmbio da amizade, ele é feito entre os rotarianos. E o intercâmbio de jovens, ele é aberto para todos os jovens. Então, independente se tem gente que pergunta, mas eu tenho que ser rotariano para mandar o filho? Não, ele é aberto para todo mundo. Não precisa ser necessariamente filho, neto ou parente de rotariano, mas sim, ele tem que ser apresentado por um clube. Um clube também tem que ser aprovado. O clube é responsável pelo ele vai chancelar o jovem que ele está enviando, pelo candidato, né? Ele vai ter que chancelar. E aí eu quero aproveitar essa oportunidade para falar com vocês, rotarianos. Cada membro de Rotary, cada clube é responsável para indicar um candidato, ou 2 ou 3 candidatos. E a gente pede imensamente para todos os clubes, os nossos companheiros, para que realmente entendam a proposta do intercâmbio. Se a proposta do intercâmbio é a gente formar esse jovem, formar esse líder, formar esse embaixador, a gente espera e conta com você, rotariano, companheiro, para indicar esse jovem para participar desse intercâmbio. E também aproveitar para divulgar o nosso perfil no Instagram, que é o IEP 4710, e a gente tem lá nos destaques como se inscrever, a ficha de inscrição, todas as informações, os tipos de intercâmbio, está tudo lá discriminado. Então, acho que é bem bacana seguir a gente, né, Mônica? Dá um joinha lá, segue a gente, para poder entender como é que funciona. Sim, bem legal. E estamos partindo para o final já, mas... dava para ficar aqui muito mais tempo, né? Então, imagina. É apaixonante, né? Para você ver, o nosso processo de intercâmbio pro longa, ele é longo, porque a gente faz inscrição agora. Aliás, gente, é até dia 15 de setembro. A gente faz a inscrição dos candidatos e a gente trabalha com os... A gente não trabalha, mas a gente prepara esses jovens e os clubes junto para eles poderem fazer uma viagem, para eles poderem fazer o seu intercâmbio tranquilo e seguro que eles estão indo agora, né? Entre julho e agosto é a hora que eles estão indo e os novos estão chegando. E todos os anos costuma bater mais ou menos a época, em setembro, Sim, inscrição, aí em julho envio. É porque o ano escolar fora do país começa em agosto, então tem que rodar nesse... E aí, antes de você ir para o final para perguntar custo, essas coisas, eu queria só falar um pouquinho sobre um ponto importante, sobre o que a Mônica falou. Eu acho que é importante. Esse processo de preparação, que começa praticamente agora, depois de setembro, depois que a gente encerrar as inscrições, ele começa com... atividades de team building para a gente conhecer. Tem atividades com psicólogos, tem cursos no My Rotary sobre paz positiva que eles têm que fazer. Eles têm que fazer um projeto voluntário aqui, para eles aprenderem a ser voluntários. Eles têm que se envolver com o processo de aprendizado de um idioma. Normalmente é o inglês, porque o inglês é a língua oficial do Rotary, mas não necessariamente eles têm escolha de país. Hoje em dia a gente trabalha de outro sentido, a gente vê muito o perfil daquele candidato e onde muito provavelmente a gente vai ter sucesso no intercâmbio. Então tem a ver com... Para você ver que o nosso foco hoje é muito mais na pessoa, na experiência, do que no país que ele vai e tal. Porque aprender idioma ele aprende aqui, entendeu? Mas se descobrir e voltar essa nova pessoa é com a experiência de intercâmbio. Então agora eu passo para a Mônica para ela falar sobre quanto custa. Quanto custa? Pois é. Quais os destinos mais procurados? Quanto custa também fazer esse intercâmbio de um ano? Quem paga esse custo? Como que funciona? Isso é uma boa pergunta. Então, os destinos. Qualquer país que tenha Rotary, o intercambista pode fazer, o candidato pode ser
Isso são vários, mais de 220 países para escolher. São mais de 100 países que tem, não que ele possa escolher, mas são mais de 100 países. E aptos, por né? ano viajam 9 mil estudantes. 9 mil estudantes que ficam transitando, fazendo intercâmbio. A gente não é o que é o mais procurado. É o que a Cláudia falou. A gente não vai pelo que... Porque a gente sabe que o candidato, para ele, às vezes, não importa onde ele vai. O que importa é para os pais. E isso é uma coisa, assim... E às vezes os pais não têm nem ideia... Do que é, né? Que ele não quer ir para o lugar que os pais querem. Então, a gente vai mais pelo perfil deles. E isso a gente não... Assim, então, não é uma escolha. A escolha depende o que é. A gente já sabe, alguns países têm algumas peculiaridades que não adianta você falar, eu quero ir para a Índia. Mas a Índia é um país que, assim, a escola é bem... Você tem que ir para a escola todo dia, tem que ficar lá o dia inteiro na escola. E aí, se você escolhe errado o candidato... Não vive a experiência. Não vive a experiência. A frustração é muito maior do que a gente já falar, não, ele não vai para a Índia. Ele não, o perfil dele não é Índia ou qualquer outro lugar. Então, não é o que é mais escolhido. É o que... E a gente também tem a reciprocidade. Então, assim, a gente só pode mandar quando a gente também recebe. Talvez a gente pudesse falar para eles, assim, os países que a gente tem então, parceria. Hoje Bélgica. O que a gente mais faz é França, Alemanha, Estados Unidos, Bélgica, México, Dinamarca, México, Colômbia, Índia, Argentina, Taiwan. Então, assim, são esses países. Às vezes a pessoa fala, quero ir para o Japão, mas eu tenho que ter alguém do Japão querendo vir para cá. E eu acho que a gente nunca teve, né? E a gente não teve. Então, não dá para escolher. É a experiência e não o país. É a experiência e não é o idioma. Tá? Então, acho que isso é bem importante deixar claro. Agora, pode falar dos custos. E aí, os custos, né? Então, que todo mundo quer saber, pergunta, né? Deixamos para a última pergunta justamente por isso. O custo hoje do intercâmbio, tanto faz se ele é longa, curta, novas gerações. Eles precisam pagar a passagem, ida e volta, o seguro que nenhum estudante sai daqui sem o seguro. E, lógico, os vistos, né? Então, o visto para ir para Estados Unidos, França, a gente não tem nenhum consulado aqui, então eles precisam ir para São Paulo, tirar o visto, voltar. E uma taxa que a gente cobra do distrito. O que é isso hoje? E, assim... Valores aproximados. Valores que, assim, tudo depende do país que vai. Então, depende do valor da passagem, depende do valor do seguro. Cada país tem o seu seguro. Então, a gente estima hoje um valor entre 10 a 15 mil reais. Que é o custo de um intercâmbio hoje de um ano. Que é infinitamente mais barato e mais acessível do que qualquer outro no mercado. Fora que as famílias, vou voltar, as famílias que vão receber esse intercambista são voluntárias. Elas não estão recebendo financeiramente nada para receber o seu intercambista. Então, isso faz muita diferença. Então, 10 a 15 mil... Claro que varia muito, né? Varia muito. Pode ser que tenha um pouco mais, assim. Mas a gente estima hoje entre 10 e 20 mil. Que daria, depende do valor do dólar também, porque tudo é em dólar ou euro. E é bom lembrar que, assim, quem está mandando é a família principal. Então, ela manda, mas ela recebe e ela é responsável por arrumar mais 2 ou 3 famílias. Porque quando o intercambista vem, ele não fica um ano numa casa só. Para ter uma experiência melhor, completa, ele fica 3 meses numa família e muda para outras. Então, a responsabilidade de arrumar a família seria da primeira família e o clube. Legal. Eu até conheci um dos intercambistas que veio para cá. Ele ficou na casa de um amigo meu que adora churrasco.
Então, primeiro dia foi churrasco. Segundo dia foi churrasco. Chegou no terceiro dia, perguntaram pra ele: e aí, você quer voltar pra casa? Não. Não, Não quero voltar pra casa, quero churrasco. Aliás, uma das coisas Alemão. que eles mais gostam daqui é a comida, né? Normalmente eles ganham peso, né? A hora que ficam aqui. Gostam muito da música e gostam muito da espontaneidade do brasileiro e da receptividade, né, do brasileiro. Acho que esse é um ponto. E o Distrito 4710 é um distrito que está baseado num lugar muito tranquilo no Brasil, que tem segurança, as famílias recebem muito bem. Então, a gente fica muito tranquilo que a gente tem o respaldo. A gente sempre teve o respaldo dos governadores, né, Mônica? Eu acho que isso é importante a gente ressaltar. A gente precisa da ajuda dos clubes para poder divulgar o programa, para indicar mais candidatos. Isso aqui é um apelo que eu estou fazendo para vocês. Isso é um apelo, porque, olha, o nosso intercâmbio, cada ano, ele está diminuindo. E tem ano que a gente está devolvendo vaga porque a gente não tem candidato. E isso é muito ruim, porque a gente faz um trabalho por fora, a gente tenta conseguir os parceiros, mas a gente não tem candidato. E acho que a pandemia impactou bastante também, né? Sim, mas ela está voltando. Assim, mas assim, a gente precisa que os clubes entendam que os clubes ajudem. Porque assim, o intercâmbio não é nada sem os clubes. Exato. Mas acho que o ponto que ele trouxe do impacto da pandemia tem a ver com a questão da saúde mental, né? Que comprometeu muito essa faixa etária de jovens. Né? Mas eu concordo com a Mônica, acho que isso... A gente está trabalhando no sentido de trazer essa segurança para o jovem. Por isso que é importante a gente trabalhar esse ano todo com eles. A gente convive com eles o ano todo para entender as dores os medos. É normal, né? Você está mandando um jovem de 15, 16 anos para outro país. Então, tem o medo da família, o medo do jovem, para onde eu vou. Essas incertezas, né, que ele tem que lidar. Mas isso tudo faz parte dessa promoção, desse amadurecimento que a gente precisa ter para esse jovem ter sucesso lá fora. Igual vocês comentaram, né? Com relação aos pais terem uma expectativa e o filho ter outra. Né? Exato. Então, a gente vive isso direto, né? Os nossos filhos também, né? Então, a gente tem uma expectativa de acontecer alguma coisa e às vezes não é o que a gente imagina. E a gente conta de novo com o clube. O clube ajudando a gente nesse processo, porque quando ele recebe para onde o candidato vai fazer a experiência, às vezes ele fala, mas vai para a Índia. Eu falei, por que não ir para a Índia? Né? Vamos para, sei lá, Botswana. Por que não ir para Botswana? É onde eu preciso ir, onde eu preciso atuar, onde eu preciso fazer a diferença. Então, ser intercambista de jovem é a oportunidade de fazer a diferença num mundo com tanto conflito. Né? Então, é uma oportunidade maravilhosa. Eu acho que hoje, se fosse fazer intercâmbio, eu gostaria de ir para um lugar diferente. Né? Diferente. Porque às vezes você pensa, Estados Unidos, pensa num país que vem na mente ali, Itália, você não vai fazer Portugal. Aí você tem que ir para um lugar que realmente está precisando de você. Exato. Esse é o nosso foco. Legal. Uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui, partindo para nossa última pergunta. O que é o Rotary para vocês? Pegas de surpresa. Essa a gente não preparou, né? Mas assim, eu acho que o Rotary é uma grande oportunidade de você servir. Eu acho que se eu fosse pensar em servir sozinha, eu acho que eu estaria paralisada e não saberia como fazer. Então, acho que o Rotary, para mim, é uma grande rede de voluntários. E, assim, por isso que eu estou, desde 2009, trabalhando como voluntária. Faz todo sentido para mim como pessoa, como indivíduo e como uma cidadã desse mundo. Legal. E você, Mônica? Olha, para mim, eu entrei no Rotary por causa disso, desse voluntariado. E hoje estou no intercâmbio, porque eu sou muito grata ao Rotary. Então, é um pouco de gratidão com o voluntariado, porque eu acho que eu trabalho muito mais pelo Rotary do que para mim. Mas o que eu mais, gosto, além do voluntariado, são as amizades, é o companheirismo. Então, é você ter essa oportunidade de você ter amigos em qualquer lugar do mundo. Você sair daqui, ir para uma reunião e você ser tratado como se fosse um irmão, um parente. Então, eu acho esse companheirismo, essa amizade, para mim, eu acho também muito... Poxa, legal. Muito Rotary é família. Rotary é. Então, queria deixar a palavra aberta para vocês.
para utilizarem a câmera, mandar um recado, mandar um abraço para os filhos. Se vocês quiserem, a palavra é com vocês. Bom, eu vou deixar aqui de novo um recado, que as inscrições estão abertas para intercâmbio. Ela vai até dia 15 de setembro, então a gente fecha em 15 de setembro, a gente não pega depois disso, porque depois disso a gente já começa todo o nosso processo, e entrar no meio do processo é ruim. Não, assim, as pessoas, os candidatos perdem um pouco de pontos porque a gente não consegue avaliar. Então eu peço que os clubes, se tiverem candidatos, que entregue essas fichas de inscrição, explique como que é e me mandem, né? Pode mandar através de mim ou qualquer pessoa do comitê, ou até mesmo a secretária do distrito, que é a Audrey. Perfeito. Aí eu vou dar o recado para quem não é rotariano, então, tá? Ótimo. Então, você que não faz parte do Rotary e que acha que a gente só faz jantarzinho, cafezinho, existe aqui um pessoal com muita vontade de trazer você para participar. E que seja através do programa de intercâmbio de jovens, que você se voluntarie também para receber um jovem na sua casa. Então, venha conhecer, participe das nossas reuniões. No nosso caso, nós temos um clube virtual, né? Então, eu acho que é interessante, que é o Be Action. E você é nosso convidado para participar dessa jornada, dessa experiência que é inesquecível. Perfeito. Pensando nisso, até essa semana teve uma reunião, né, com o presidente Mário, 25-26, que tá com vários planos aí, né? Exato, então, exato. E ele foi intercambista. Presidente de Rota Internacional. Presidente de Rota Internacional intercambista. Intercambista. Então, bom... E eu agradeço, né, em nome de todo o comitê, todo o intercâmbio, eu agradeço essa abertura que vocês deram pra gente, da gente poder explicar, falar um pouco melhor sobre o intercâmbio pelo canal de podcast. Perfeito. Pode chamar a gente mais vezes. Pode Isso chamar. mesmo que eu ia falar. Vocês estão sempre convidadas. Assim que tiver alguma coisa que faltou, ou qualquer coisa que surgir de novo também. Eu acho que a contato. gente podia até trazer para vocês um intercambista que está indo agora e um que está chegando também para dar o depoimento e Legal. falar como é que foi. Em português ou em inglês? Whatever. Nossa intenção realmente é Tem espanhol? levar para todo mundo, Legal. rotarianos, não rotarianos, quem quiser conhecer, né? Onde a gente encontra vocês? Comentou no IEP 4710, No Instagram e no Facebook IEP 4710. E tem os canais normais de WhatsApp, e-mail. Mas o mais fácil é no Instagram e no Facebook. Porque daí, através do contato do Instagram e do Facebook, a gente se Já conecta direciona. rapidamente. Perfeito. Este episódio pertence a uma série de um projeto ambicioso que trará sempre novos convidados que nos transbordarão de informações valiosas sobre tudo o que foi notícia no Rotary e no Distrito 4710. Fique por dentro, inscrevendo-se no canal e compartilhando com seus amigos. Sozinhos, até podemos ir mais rápido, mas juntos, iremos mais longe. Forte abraço e até o próximo episódio.